Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, você já percebeu algumas situações onde parece que quanto você mais tenta, mais difícil fica aquela situação? Deixa eu trazer alguns exemplos bem simples para vocês. Quando a gente parece que está sem dinheiro, a gente corre atrás, né? Quanto mais corre, parece que mais some o dinheiro, né? É, um projeto dentro de um trabalho, quando você se dedica pra caramba, se esforça pra caramba, parece que vai ficando mais difícil e vai se fechando e aí parece que vai escapando, né? Aquela situação, ou até uma situação bem mais simples, né? Quando você está querendo dormir e não está conseguindo dormir, fica preocupado com aquilo e aí parece que realmente aí acaba até perdendo o sono. Já passou por esse tipo de situação? Então isso daí ele tem um nome, né? Se chama lei do reverso, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso. Bom, a lei do reverso ela fala o seguinte, né, que é, quando você resiste intensamente a uma situação ou estado emocional, você reforça exatamente aquilo que você está tentando eliminar. Né? Quanto mais você luta contra a ansiedade, você vai ficando mais ansioso. Quanto você mais tenta não pensar em alguma coisa, você acaba só pensando naquilo lá, né? E aí exatamente acho que é essa questão, né? É essa tensão que ela é gerada que ela acaba reforçando ainda mais aquela situação. E aí, por incrível que pareça, né? Esse tipo de cenário parece que a gente vai conseguir resolver melhor as situações é o que acaba muitas vezes minando a gente de conseguir ter uma boa solução com relação a esse ponto. Bom, e aí tem alguns pontos, né, que para a gente poder então conseguir trabalhar, lidar, né, com esse tipo de situação, né. O primeiro ponto é aceitar, efetivamente aceitar aquela situação, aquele momento que você vai estar passando, né. Porque quando a gente não aceita, né, e parece que cria aquela resistência, ele reforça então essa situação ruim que você está passando, né. E quando você aceita, você começa a pensar realmente de uma forma um pouco diferente, não é desistir, tá, pessoal? É aceitar e aí, por incrível que pareça, começam a vir soluções de formas diferentes, tá? O segundo ponto, ele fala sobre a questão do controle, né? Então, a sensação de controle, ela é meio ilusória, sabe? Porque a gente não consegue controlar tudo. Por exemplo, você consegue controlar o seu esforço, né? O seu ritmo, da forma como você faz, né? Dos seus atos, daquilo que você faz, mas o resultado, por exemplo, o resultado não está no seu controle, né? O resultado a gente sempre fala, é uma consequência, né? Então, quando a gente só busca a questão do resultado, pode ter certeza, né? Talvez o esforço não vale a pena, né? E aí é aquelas questões, daquela sensação, né, de que fala, poxa, né, até consegui, mas não valeu a pena. Ou até aquela situação que você acha que você fez muito esforço e acabou não conseguindo. Cria aquela frustração gigantesca, né? E o terceiro ponto nesse sentido é a questão da forma como a gente encara, né? Então, como é que a gente leva para poder resolver, né? Então, assim, leve de uma forma leve, né? Essa situação. Quando a gente vai de forma tensa, vai ser atrito, vai gerar atrito, então vai ter muita dificuldade. Então, leve de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Para negociações, para condução, relacionamento, para todas essas questões, né? A questão da leveza, ela realmente acaba facilitando, ajudando bastante você na conclusão, né? E no provável sucesso. Deixa eu trazer aqui um exemplo mais prático, né, para vocês poderem entender. Imagina assim um diretor, né, um gerente, um gestor, que ele precisa apresentar alguma coisa, né? Então ele parece que fica ensaiando, né? Ele pega o material dele, fica ensaiando, 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 e aí quando chega na hora dá aquele branco. Né? Então, o que às vezes acaba acontecendo, né? É essa tensão, esse nervosismo, medo de errar acaba travando, né, a pessoa, né? E aí, então, o que acaba acontecendo? O importante é você realmente ter o domínio, ter a calma, a leveza para poder fazer a condução. Então, vai ser natural conseguir entregar, né? Fazer aquela apresentação de uma forma efetiva e aí você deixou de ter aquele receio, porque você domina, né, aquela informação, então você vai conseguir fazer a condução com relação a esse ponto, né? Então eu falo exatamente essa questão, né? O entendimento, o domínio é o que vai conseguir te levar, né, para conseguir alcançar essas resoluções. E a gente passa a ter esse entendimento também, né? Quais são os cuidados, os caminhos que eu tenho que adotar para não chegar naquele ponto novamente em um outro tipo de momento. Acho que essa é uma das questões que elas são importantes para a gente poder entender, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá.